Fala, meu povo! Como vai? Como andam os estudos? E aí, gente, o edital foi publicado e a minha banca é a banca CESP-Sebrasp. O que é que eu vou fazer? Bem, algumas perguntas sempre aparecem no ar, algumas perguntas sempre, perturbam o candidato, o concurseiro, quando o edital é a prova CESP. Por exemplo, o que é que eu vou estudar, professor? Professor, como é que eu vou me preparar? Professor, de quanto tempo eu preciso para bater aquele edital CESP? E aí agora é onde vem o segredo. Para você se preparar bem para uma prova CESP, você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade. Você precisa olhar aquele edital e extrair dele os pontos mais importantes, os pontos que mais aparecem em provas. Mas para isso você precisa ter estratégia. E se eu disser a você que lá naquele edital CESP você não precisa estudar todos os tópicos, você não vai bater o edital como se costuma falar. Então veja, tudo isso é importante para você se preparar bem para uma prova CESP. E eu vou mostrar a você hoje, agora, que em 4 semanas, seguindo um cronograma de estudos focado na prova CESP, você consegue estudar os assuntos principais, ter tempo para revisar e gabaritar sua prova sem nenhum tipo de problema. Eu vou chamar você agora para vir comigo para a gente ver como é que funciona. Primeira coisa, como é que funciona o edital da prova CESP? Vem comigo para a tela. Se você der uma olhadinha, o edital CESP é um edital relativamente recheado. O edital CESP é um edital relativamente recheado, porque você está vendo aqui o conteúdo completo de língua portuguesa. Você tem inúmeros tópicos aí que, se você observar, são tópicos que você não encontra na gramática. Se você perceber, você tem aqui, 1, 2, 3, você tem 4, você tem 5, você tem 6, você tem 7, você tem 6 tópicos. 6 tópicos apenas. Você tem 6 tópicos. O edital CESP, neste caso, trouxe apenas 6 tópicos. Professor, e daí? É pouca coisa? É muita coisa? O que é que eu preciso extrair daí? Veja, que aparentemente tem pouca coisa aí para se estudar. Mas você precisa traduzir cada um desses tópicos para se preparar de forma efetiva, pessoal. Não adianta você querer, no afã de querer se preparar, de estar naquele fogo de concurso, edital publicado, ter aquela gana e não saber como se preparar. Veja, primeiro de tudo, se você der uma olhadinha aí, existem tópicos que eu não preciso estudar e eu vou excluir estes tópicos de pronto do edital. Aí por que eu vou excluir esses tópicos, professor? Porque são tópicos relacionados à formatação de questão. São tópicos que estão mais relacionados a um estilo de questão que você precisa saber como responder do que de conteúdo. Não são tópicos que têm conteúdo, não são tópicos que você encontra na gramática, não são tópicos que têm teoria, são tópicos que usam a gramática para produzir questões. Mas não são tópicos de gramática. Estão na prova de português porque a prova de português tinha um diferencial. A prova de português CESP, ela tem algumas questões que diferem das outras bancas. Por exemplo, reescrita. A reescrita é um estilo de questão que particularmente é comum na prova CESP. Você tem a assertiva, que é um tipo de questão que difere das outras, porque nas outras de múltipla escolha, a banca vai perguntar, tá certo ou errado? Qual das alternativas a concordância está correta? No CESP, não. No CESP, ela vai afirmar, e em uma afirmativa você tem que verificar todas as assertivas feitas. Um item, ele pode conter uma assertiva, 2 assertivas, 3 e 4 ou 5 assertivas. Então, para que o item possa estar correto, você tem que verificar cada uma das assertivas feitas. É por isso que, às vezes, uma prova CESP tem 5 itens, 10 itens e muita coisa para se trabalhar. Mas, enfim, o nosso objetivo aqui é analisar o edital. O nosso objetivo aqui é olhar para este edital e saber o que é que eu devo estudar e como é que eu vou me programar. Então, vem comigo, Se você olhar, existem tópicos que eu vou ter que excluir porque não são tópicos de conteúdo. Professor, quais são esses tópicos? Professor, quais são os tópicos que eu vou excluir da prova porque não são tópicos de conteúdo? Veja, aqui comigo, você vai perceber que alguns tópicos eu vou excluir. Por exemplo,
Este tópico 4 aqui é um tópico que você não precisa estudar. Pode retirar aí, pode retirar agora. Eu tenho certeza que você já baixou o material. Pode retirar do seu material que você baixou em PDF esse tópico. Esse tópico você não estuda. Pelo menos agora você não estuda. Sabe por quê? Porque esse tópico, domínio dos mecanismos de coesão textual, é basicamente a formulação de questões que envolvem o emprego de uma conjunção, de um pronome, de um termo referencial, de uma coesão anafórica, catafórica. E isso aí, na verdade, não tem muita teoria para você perder. Não vale a pena, por exemplo, não vale a pena você passar uma tarde de estudo para isso aqui. Você vai aprender isso na parte da interpretação do texto. Quando você começar a trabalhar texto, você vai ver isso aqui. E aí, consequentemente, você vai perceber que é muito mais objetivo do que você imagina. Tá certo? Lá embaixo, nós vamos ter um momento específico daqui a pouquinho, quando eu for falar sobre o nosso cronograma, que eu vou dar uma pincelada nisso aqui. Mas não é algo que eu vá perder uma tarde inteira, um dia inteiro de estudos para poder trabalhar em cima desse tópico. Perfeito? Vamos lá. Tem mais o que, professor? Veja. Se você der uma olhada, você vai ter, por exemplo, este tópico 4 inteiro aqui, ó, você não vai precisar estudar, tá certo? O tópico 4 é um tópico grande. Você vai observar que, por exemplo, o tópico 6, você não vai precisar estudar, ó, o tópico 6 inteiro você não vai precisar estudar. Gente, este tópico 6 é um tópico de reescrita. Este tópico 6 é um tópico que a banca vai trazer para você apenas formas de questão. Então, para este tópico 6 aqui, é muito mais importante você saber como as questões são produzidas, quais as estratégias que eu vou utilizar para responder as questões, do que parar para ver teoria. Perfeito? Então, você tem 2 tópicos aí que você já riscou do seu cronograma. Agora, vamos aos tópicos que caem. Agora vamos aos tópicos que são relevantes. E você veja que sobrou pouca coisa. É pouca coisa? Não. Dentro destes tópicos nós vamos ter desdobramentos. Dentro de cada um desses tópicos nós vamos ter subtópicos. E subtópicos que eu preciso focar porque é o perfil da minha banca. Então veja comigo aqui. Se você olhar comigo e comparar o que nós temos aqui na tela, dê uma comparada aí, se você der uma olhadinha. Nós temos aí alguns tópicos que são extremamente importantes, porque sempre aparecem em provas. Por exemplo, compreensão e interpretação de texto. Conhecimento, reconhecimento de gêneros textuais. Domínio de ortografia oficial. Emprego de tempos e modos verbais. Domínio da estrutura morfossintática do período. Emprego de classes de palavras, relação de coordenação e subordinação. Olha, tudo isso aqui é gramática, gente. Tudo isso aqui é que eu tenho destacando, é gramática. Ó, tudo isso aqui é gramática. Veja que o emprego, a parte gramatical maciça da prova, está no tópico 5, no tópico 1, no tópico 2 e no tópico 3. Agora, é muita coisa, professor? É muita coisa, sim. Agora, para que você possa entender o mecanismo de como funciona a prova, você precisa se organizar e filtrar isto aqui com os pré-requisitos necessários. Por exemplo, você não poderia começar a estudar concordância sem antes ter o pré-requisito necessário para a concordância. Você não poderia estudar, por exemplo, pontuação sem ter os pré-requisitos de pontuação, porque senão a coisa não fecha. Porque CESP, ela não quer saber o certo ou o errado, ela quer saber a justificativa, ela quer saber o porquê, ela quer saber se você sabe usar a coisa. Então veja, se você se organizar, você não vai ter problemas. Foi pensando nisso, pessoal, que eu criei um cronograma de estudos que vai ajudar justamente a você ter todos os pré-requisitos necessários em uma sequência lógica que em 4 semanas você vai conseguir bater seu edital. Compare comigo aqui. Veja, nós vamos ter 4 semanas para bater o edital CESP, professor. 4 semanas. Professor, dá para bater esse edital em 4 semanas? Dá e sobra. Dá e sobra. Você consegue tranquilamente bater o edital CESP em 4 semanas e vai sobrar tempo até para fazer revisão, gente. Veja, olha. Você vai ter a primeira semana, você vai ter a segunda semana, terceira semana é um pouco maior, 4ª semana. Então, você tem 4 semanas.
Nestas 4 semanas aqui, eu consegui distribuir todo o edital com os pontos mais relevantes de sua prova. Veja, na primeira semana, é uma semana que eu preciso me preparar para a Banca CESP. Então, por isso, no primeiro dia de aula, na sua primeira preparação, você não vai começar respondendo, você não vai começar estudando assunto. Você não vai começar pegando o primeiro assunto e tal. Sabe por quê? Porque não adianta você pegar a gramática e começar a decorar conteúdo se você não sabe como é que aquele conteúdo vai ser cobrado. Senão você vai cair no mesmo. Senão você vai pensar que a prova CESP é uma prova de múltipla escolha, que você decora, pega uma riminha aqui, uma riminha ali e resolveu o problema. Não. Você precisa saber como é que é a prova CESP. Então esse primeiro dia aí, essa primeira aula de língua portuguesa, você vai se dedicar apenas a saber o quê? O que é que a prova cobra, como a prova cobra. Pelo menos o que a prova cobra a gente tá vendo aqui agora. Você não vai precisar saber o que é que a prova cobra, o que você tá vendo aqui agora. Mas você precisa saber como é que ela cobra. Então você não vai responder questão, você vai procurar saber como as questões são construídas. As questões são construídas com reescrita, as questões são construídas com assertivas, e eu preciso saber como é que eu vou responder isso aí. Porque senão eu tenho conteúdo e não me dou bem na prova CESP. Por conta da forma de cobrança, da estruturação da banca. Então esta primeira aula é só para isso. Agora, na segunda aula, você começa a trabalhar conteúdo. Agora, qual conteúdo, professor? Vem comigo, olha. No segundo dia de aula, ainda na primeira semana, você vai trabalhar isso aqui, ó. Técnicas de interpretação e compreensão de texto. Galera, preste atenção aqui comigo. Que eu não estou pedindo para você ler texto aqui na segunda aula, não. É para você trabalhar em cima de quê? Técnicas. Você tem que entender que na prova CESP eu preciso ter técnicas para trabalhar bem um texto. Por quê? Porque se eu não tiver técnica, eu vou ler o texto 10 vezes, 20 vezes por conta das questões de reescrita. E aí onde está o segredo? Qual é a técnica de que eu preciso para poder ler um texto para responder as questões CESP? Eu preciso separar o texto, as informações mais importantes, eu preciso destacar os elementos de coesão, eu preciso destacar as conjunções, porque tudo isso é cobrança nas questões de reescrita. Então, na primeira semana, no segundo dia de aula, na minha preparação, eu vou parar para trabalhar texto. Mas não é só você dizer, professor, texto não tem o que se estudar. Tem, porque aqui não é interpretação de texto, é técnica de interpretação. É trabalhar vocabulário, é trabalhar pontuação coesiva, 2 pontos, travessão, aspas, é trabalhar conjunção, pronome, dentro de um processo de quê? De gramática? Não, dentro de um processo de organização textual. Porque tudo isso é motivo de cobrança em prova CESP. Então eu preciso ter as técnicas para poder trabalhar essas questões. Na leitura do texto, obviamente, para evitar diversas leituras. Professor, e depois? Bem, e depois agora você vai fazer o quê? Você vai trabalhar tipologia textual. Tipologia textual é um conteúdo que você tem teoria, mas você não precisa aprofundar, porque neste ponto aqui eu preciso apenas da identificação. Como é que eu faço para identificar a tipologia narrativa, descritiva, dissertativa, argumentativa, injuntiva? No quarto dia de aula, eu vou trabalhar a acentuação das palavras. Aí você pode me perguntar, professor, não preciso de acentuação, eu já estou tranquilo. Pule a acentuação. Pule a acentuação e aí a sua primeira semana só vai ter 3 dias de estudo. E lembrando que a sua primeira semana não é obrigada a ser consecutiva, não. A sua primeira semana, ela pode ser espaçada. Quando eu estou falando em primeira semana, não é que você vai tirar uma semana só para estudar português, não. Você vai tirar dias que juntos vão formar a primeira semana. Eu trabalho hoje o primeiro dia de português. Daqui a 2 dias eu trabalho o segundo dia de português. Daqui a pouco eu trabalho o terceiro dia e lá depois eu trabalho o 4º dia. Aí eu já tenho a primeira semana de português. Isso aí vai depender do prazo entre a publicação do edital e a sua prova. Perfeito? Ah, professor, eu não preciso da primeira semana, eu já estou tranquilo, eu já domino o conteúdo completinho da primeira semana, eu sou bom em análise textual, não erro uma, acentuação gráfica, eu não tenho problema. Comece pela segunda semana. Aí a segunda semana vai ser a primeira para você, consequentemente você vai diminuir mais. Você vai aumentar o seu rendimento dentro de uma perspectiva de foco, aumentar seu rendimento com base em uma perspectiva de quê? Em uma perspectiva direcional.
Você não vai ter um estudo aleatório. Você já diminuiu uma semana, porque você sabe que você domina aquele conteúdo que vai cair, vai passar para a segunda semana, e na segunda semana você vai focar nos assuntos mais importantes. Na segunda semana, meu povo, eu começo com a parte de gramática. Então veja que aqui eu já bati o quê, professor? Eu já bati o quê, professor? Nessa primeira semana aí, se você der uma olhadinha, eu já bati do edital os seguintes tópicos, ó. Eu já bati o tópico 2, eu já bati o tópico 1, e veja que não entrou ortografia. Não entrou ortografia por quê, professor? Porque ortografia é um assunto que raramente aparece na prova, e quando aparece, não é difícil. Ortografia é fácil. Então você não precisa perder muito tempo com ortografia. Perca contexto. Na primeira semana vale a pena. Você dando ok na sua trilha aqui, ó, você já pode marcar o quê? A revisão. Qual foi a data em que você estudou este conteúdo? Qual foi a data que eu estudei? Qual é o prazo que eu vou ter para revisão? Ah, eu vou marcar a revisão daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Ah, eu vou marcar a revisão do dia 10/10 de 2025. E aqui, consequentemente, você consegue ter conteúdo e revisão de conteúdo até a véspera da sua prova. E esse ciclo pode se repetir quantas vezes você quiser. Perfeito? Na segunda semana é que você começa a ver a gramática. Mas veja que a gramática está aqui, gente, ó. Aspectos morfossintáticos do edital. Olha o edital aqui de CESP, traz aspectos morfossintáticos. Veja que nesse aspecto morfossintático você vai ter a morfologia e você vai ter também a sintaxe. Perfeito? Veja que eu começo pela morfologia, eu não começo pela sintaxe. Sabe por quê? Porque a morfologia é pré-requisito para a sintaxe. Então eu começo pela morfologia e quando eu me refiro a aspectos morfológicos, eu estou falando aqui da velha e boa análise morfológica. Você vai tirar um dia só para criar técnicas para identificar um substantivo, um adjetivo, um verbo, um pronome. Só identificação. Cai em CESP, despenca. No segundo dia da segunda semana de morfologia, eu já vou aprofundar isto aqui, ó, um tópico aqui que está dentro, ó, emprego de classes de palavras. Percebeu que eu tenho aqui emprego? A prova jogou no plural, classes de palavras, não disse quais as palavras. E aqui eu já destaco para você, no segundo dia da segunda semana, eu vou destacar o emprego destas duas palavras aqui, o que e o se. Porque são palavras que adoram aparecer em provas, são palavras que despencam em provas. Então eu vou trabalhar o emprego dessas duas palavras. Porque veja, se eu não fizesse filtro, de acordo com o edital, eu vou trabalhar o emprego das 10 classes gramaticais e aí acaba o prazo do edital, chega a prova e eu não cheguei nem a concluir verbo. Então esse é o problema. Aí você vem, perceba comigo aqui outro detalhe, olha. Quando você vai pegar o terceiro dia da segunda semana, novamente outro emprego de classe de palavras, ó. Emprego de pronomes e dentro de emprego eu vou trabalhar classificação e o que? Colocação. Mas não é a classificação de todos os pronomes, é de pronome obliquátono, é de pronome de tratamento, é de pronome... Não é todo pronome que é importante para mim, então eu vou trabalhar o emprego deles. E a colocação pronominal entra aí no segundo dia, no terceiro dia da segunda semana. E se você perceber, no nosso cronograma, colocação pronominal tá aqui embaixo, olha. Colocação pronominal tá aqui embaixo, veja aqui comigo, olha, colocação pronominal aqui, olha. É um dos últimos tópicos. Eu não posso deixar para trabalhar a colocação pronominal lá embaixo, sem que seja paralelo com o emprego dos pronomes, senão eu vou ter 2 trabalhos. Meu trabalho vai ser duplicado. Perfeito? E no quarto dia eu trabalho o quê? Verbo. Verbo você tem tempo, modo e voz. É o que ele está falando aqui, ó, emprego de tempos e modos verbais. Emprego de tempos e modos verbais. Professor, cadê voz verbal? Tá aí. Não, não tá, mas cai. CESP cobra voz verbal ativa, passiva. Você vai tirar o quarto dia da segunda semana só para trabalhar isso. Quer dizer, você está dando uma evolução no seu estudo, perceba que você não está seguindo a lógica que o edital trouxe e você está trabalhando os pré-requisitos para o entendimento do conteúdo. E não está trabalhando tudo. Não está trabalhando tudo.
Você vai fazer a mesma coisinha, dá o checklist lá, vai marcar a sua revisão. Ah, eu estudei esse assunto quando? Dia 20/10, professor, consegui dia 20/10. Vou marcar a revisão para quando? Ah, professor, eu vou marcar para o dia 1º/11 de 2025. Vou marcar para 1º/11 de 2025. Quer dizer, já tem uma revisão agendada para este assunto, porque ele cai, viu? Ele cai, pode ter certeza. Na terceira semana, aí agora você entra num tópico do edital que está aqui do lado, ó. Vem comigo aqui do lado, ó. Veja que você tem aqui morfossintaxe, percebeu? O edital não disse o que é sintaxe, mas sintaxe para o edital é isto aqui, ó. Toda análise sintática, galera, aqui é só identificação de análise sintática. Eu tenho que identificar um sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente passiva. Eu tenho que identificar as funções sintáticas. Com foco principal na função de sujeito, porque CESP adora cobrar tipos de sujeito. Então você vai ter aí novamente 4 dias para estudar, com a mesma sequência que você fez anterior. E aí você já mata o tópico completo aqui, ó. Morfossintaxe, você já mata esse tópico aqui completo. Aí quer dizer, você já bateu verbo já foi no seu edital, você já bateu texto, você já bateu tipologia textual, você já bateu morfossintaxe, você já bateu emprego de classe de palavras, percebeu? Você já bateu colocação pronominal, isso dentro de quantas semanas? Isso dentro de 3 semanas. 3 semanas você conseguiu. 3 semanas, organizadamente. Aí, beija, tem mais, tá faltando a última semana, e a última semana eu vou estudar o quê, professor? Vem comigo. Na última semana você vai ter aqueles assuntos que nós consideramos processos sintáticos, ó, concordância, verbo nominal, você vai ter relação de coordenação e subordinação e conjunções, olha aqui, preste atenção, que aqui você tem um tópico aí, relação de coordenação, olha o edital comigo aqui, ó. Relação de coordenação entre termos e orações. Olha aqui este tópico. Você vai matar agora este tópico aqui, ó. Este tópico você vai matar agora. Relação de coordenação e subordinação. Mas veja, você não trabalhou na sequência do edital, você trabalhou agora. Por quê? Porque você está preparado para esses assuntos. E nesta oportunidade é que você vai estudar conjunções, que é uma outra classe de palavras que também é cobrada ao lado de pronomes, ao lado de verbo, é conjunção. Então agora é a hora de você estudar conjunção, porque você vai estudar em conjunto com período composto. Oração coordenada, conjunção coordenada, oração subordinada e verbial, conjunção subordinada e verbial, e assim sucessivamente. E aí você vai conseguir agora observar que eu tenho o quê? Regência, você tem pronomes relativos, regência com pronomes relativos, olha aqui um detalhezinho. Pronomes você vai estudar lá em cima, na segunda semana? Vai. Mas você vai deixar para estudar pronome relativo na 4ª semana. Por quê? Porque você estuda junto com regência. A prova gosta de cobrar de que, em cuja, por cuja. Quer dizer, você não vai trabalhar lá em cima pronome relativo para agora aqui estudar regência. Você junta tudo. Junta tudo em uma oportunidade só. Na 4ª semana você está regência com pronome relativo. Quando é que eu tenho a preposição antes do pronome relativo e qual o pronome relativo que eu vou usar. Quer dizer, agora é que é a hora. Não é para ajudar lá em cima, nem para separar os conteúdos. Seu objetivo é juntar para ter objetividade e foco na hora da resolução das questões e não sentir dificuldade, porque é isso que sua prova vai fazer. Bem, e por fim, pontuação. Pontuação é o último tópico do edital, professor. É por quê? Porque pontuação eu preciso de tudo que eu já vi. Pontuação eu preciso de período composto, análise sintática, eu preciso de tudo que eu já vi para trabalhar a pontuação. E aí agora, consequentemente, eu consigo fechar o meu edital. Veja, gente, veja que se você der uma olhadinha aqui, a gente bate todos os pontos do edital sem nenhum problema. Tira os assuntos que não precisam ser estudados e aí bate o edital. E aí você vai ver que não vai ter dificuldade nenhuma. Vai até sobrar tempo, depois dessas 4 semanas, que não precisam ser 4 semanas consecutivas, você vai parar religiosa. Ah, professor, eu perdi 4 semanas, 1 mês para estudar só português? Não, aqui você tem 4 semanas. E estas 4 semanas você pode distribuir em 2 meses. Estas 4 semanas você pode distribuir em 2 semanas, porque você vai ter dias que remetem às semanas, justamente por uma questão de organização. Perfeito? Você vai ter até tempo de revisar alguns assuntos que, olha, sinceramente, são assuntos que você vai revisar, que você vai se aprofundar por conta da nossa banca. E vai dar tempo. Veja aqui comigo, olha.
Acompanha aqui, aí. Ainda dará tempo você fazer isso aqui, aí. Ainda dará tempo para você estudar técnicas de reescrita de frase. Ainda dará tempo para você estudar níveis de linguagem. Não é que a prova vai cobrar, por isso que vai deixar por último. É porque pode aparecer. Você vai trabalhar recursos de coesão e você também vai trabalhar particularidades, o quê? Ortográficas. No último dia, na última semana, se sobrar tempo. Sabe por quê? Porque estudar para concurso não é quantidade, não é volume, é estratégia. Então eu convido você a partir de agora, se você quiser ter todas essas informações, eu tenho um grupo de estudo que é direcionado para trabalhar justamente essa logística passo a passo. Você já baixou o cronograma, você já tem um cronograma, certeza que você já tem. Então agora é só você se dedicar. Qualquer dúvida, pode entrar no meu grupo de estudo, entrar em contato comigo pelas redes sociais, assistir as minhas aulas no canal do YouTube do Gramaticalizando. Nós temos muita coisa boa lá. Se inscrever no canal para não ficar de fora das atualizações. E agora, pessoal, é só correr para o abraço. Pode contar comigo, eu estou com você até o dia da sua aprovação. Agora vai. Conte comigo. Tchau, tchau.